Ezequiel, capítulos 38 e 39, oferecem uma das mais notáveis, mas difíceis de compreender, profecias na Bíblia, uma invasão do norte de Israel. Estes capítulos preveem uma invasão do norte de Israel, que chegará como uma tempestade e cobrirá a terra como uma nuvem. Israel parecerá condenado, mas Deus intervirá neste ataque. Ezequiel, capítulo 38, versículos 8 a 16. Após muitos dias, você será visitado. Nos últimos anos, você virá à terra daqueles trazidos de volta da espada e reunidos de muitas pessoas nas montanhas de Israel, que haviam sido há muito desoladas. Eles foram trazidos das nações, e agora todos eles habitam seguros. Você ascenderá, vindo como uma tempestade, cobrindo a terra como uma nuvem, você e todas as suas tropas, e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, ocorrerá que pensamentos surgirão em sua mente, e você fará um plano maligno. Você dirá: eu subirei contra a terra de aldeias sem muralhas. Irei a um povo pacífico que habita seguramente, todos eles habitando sem muralhas, e não tendo nem trancas nem portões, para tomar pilhagem e para tomar despojo, para estender a sua mão contra os lugares desolados que agora são habitados, e contra o povo reunido das nações, que adquiriu gado e bens, que habita no meio da terra. Seba, Dedã, os mercadores de Tarsis, e todos os seus leões jovens dirão a você: você veio para tomar pilhagem. Você reuniu seu exército para tomar despojo, para levar prata e ouro, para levar embora gado e bens, para tomar grande pilhagem. Portanto, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o Senhor Deus: no dia em que meu povo Israel habitar seguramente, você não saberá? Então você virá do seu lugar, do extremo norte, você e muitos povos com você, todos eles montados em cavalos, uma grande companhia e um poderoso exército. Você subirá contra meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra, para que as nações me conheçam quando eu for santificado em você, ó Gog, diante dos seus olhos. Porque nos foi dito que a invasão de Gog ocorrerá nos últimos anos ou dias, esta profecia pode ser cumprida na primeira parte da tribulação. Isso porque o anticristo terá uma solução para o dilema do Oriente Médio e assinará um acordo de paz de 7 anos com Israel durante a tribulação. Os judeus poderão reconstruir seu templo e viver seguros em sua terra neste momento. A invasão ocorrerá depois disso. Deus prometeu reviver Israel dos mortos através da visão que Ezequiel recebeu do Vale de Ossos Secos. Como exilados na terra estrangeira da Babilônia, os israelitas haviam perdido a fé, mas Deus lhes assegurou que viveriam novamente como uma nação. Agora, o Senhor continuou a transmitir a maravilhosa esperança e futuro que Ele tem para os filhos de Israel. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 11. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou no espírito do Senhor e me colocou no meio do vale, e ele estava cheio de ossos. Então ele me fez passar ao redor deles, e eis que havia muitos no vale aberto, e de fato eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, esses ossos podem viver? Então eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetize a esses ossos e diga a eles: ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: certamente eu farei entrar espírito em vocês, e vocês viverão. Colocarei tendões em vocês, e trarei carne sobre vocês. Cobrirei vocês com pele, e colocarei espírito em vocês, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como fui ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, e de repente um ranger, e os ossos se uniram, osso a osso. De fato, enquanto eu olhava, os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia espírito neles. Também ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos 4 ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Então eu profetizei como ele me ordenou, e o espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército grandemente numeroso. Então ele me disse:
Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles de fato dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança se perdeu, e nós mesmos estamos cortados. Número 1. A intenção de Deus. Capítulo 38 nos apresenta a Gog e Magog. O nome Gog refere-se ao líder da terra de Magog. Nos é dito apenas que esses eventos ocorrerão nos últimos dias. A invasão de Israel virá do norte, segundo a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 39, versículo 2. E eu te virarei e te conduzirei, e te farei subir do extremo norte, e te trarei contra os montes de Israel. Ezequiel capítulo 38, versículos 4 a 6. Eu te virarei, porei anzóis em suas mandíbulas e te levarei com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos esplendidamente vestidos, uma grande companhia com escudos e escudos, todos eles manejando espadas. Pérsia, Etiópia e Líbia estão com eles, todos eles com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas. Muitos povos estão com você. Gog não agirá sozinho nesta invasão, mas será auxiliado por uma coalizão de nações. Muitos professores bíblicos acreditam que Gomer se refere à Alemanha, enquanto Togarma refere-se à Turquia. Em termos desta coalizão, esses países apenas acreditarão que estão no comando. O ataque da coalizão, segundo Deus, tem como objetivo saquear e destruir Israel. Isso não é um conceito recente. Mesmo agora, muitos países do Oriente Médio se opõem abertamente a Israel. Qualquer país que seja amigo de Israel é visto como um tolo por esses países. Ezequiel, capítulo 38, versículos 19 a 23. Pois na minha inveja e no fogo da minha ira eu falei: certamente naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel, para que os peixes do mar, as aves dos céus, as feras do campo, todos os seres rastejantes que rastejam na terra, e todos os homens que estão na face da terra, tremam na minha presença. As montanhas serão derrubadas, os lugares íngremes cairão, e cada muro cairá por terra. Eu chamarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um será contra seu irmão, e eu o julgarei com peste e com sangue, e farei chover sobre ele, sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com ele, chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. Deus nos informa que permitirá essa invasão para que as nações do mundo sejam compelidas a reconhecer quem Ele é, quando Ele intervir e exibir sua justiça. O Senhor expressa sua ira por essa invasão. A frase no versículo 19 é reminiscente de um terremoto, ou talvez de uma bomba nuclear. No versículo 20, observamos as consequências do desastre. Calamidades naturais, confusão e terror serão usados por Deus para matar esses invasores. Quando ele terminar com Gog e sua coalizão, todos saberão que Deus está no poder. Número 2. A aniquilação de Gog. Ezequiel, capítulo 39, versículos de 1 a 6. E você, filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra você, ó Gog, príncipe de Roche, Meseque e Tubal. Eu te virarei, te conduzirei, te farei subir do extremo norte, e te trarei contra os montes de Israel. Então eu derrubarei o arco da sua mão esquerda, e farei cair as flechas da sua mão direita. Você cairá sobre os montes de Israel, você e todas as suas tropas, e os povos que estão com você. Eu te darei as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo para ser devorado. Você cairá no campo aberto, pois eu falei, diz o Senhor Deus, e enviarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que habitam seguramente nas ilhas costeiras. Então saberão que eu sou o Senhor. O capítulo 39 continua a nos informar sobre a destruição da aliança de países, com foco em Gog e sua terra de Magog. O Senhor começou enfatizando sua oposição a Gog. Em seguida, ele exibiu a aniquilação total da coalizão. 5/6 do exército invasor de Gog serão derrotados. Suas armas serão impotentes contra o Senhor.
Não só o exército invasor será aniquilado em Israel, mas Deus também enviará fogo no coração de Gog, a terra de Magog. Ele também será destruído. Ezequiel, capítulo 39, versículos 7 a 15. Assim farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e não deixarei profanar o meu santo nome mais. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Certamente está chegando e será feito, diz o Senhor Deus. Este é o dia do qual eu falei. Então aqueles que habitam nas cidades de Israel sairão e acenderão fogo, e queimarão as armas, ambos os escudos e as armaduras, os arcos e as flechas, as lanças e as espadas, e farão fogo com eles por 7 anos. Eles não tomarão lenha do campo, nem cortarão madeira das florestas, porque farão fogo com as armas. Eles saquearão aqueles que os saquearam, e pilharão aqueles que os pilharam, diz o Senhor Deus. O enterro de Gog. Acontecerá naquele dia que darei a Gog um lugar de sepultura ali em Israel, no vale dos que passam a leste do mar, e obstruirá os viajantes, porque ali sepultarão Gog e toda a sua multidão. Portanto, o chamarão de vale de Ramon Gog. Por 7 meses a casa de Israel estará sepultando-os, a fim de purificar a terra. Na verdade, todo o povo da terra estará sepultando, e eles ganharão renome por isso no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Eles designarão homens regularmente empregados, com a ajuda de uma equipe de busca, para passar pela terra e sepultar aqueles corpos que restarem na terra, a fim de purificá-la. Ao final de 7 meses, eles farão uma busca. A equipe de busca passará pela terra, e quando alguém vir um osso de homem, ele colocará um sinal ao lado dele, até que os sepultadores o enterrem no vale de Ramon Gog. Israel terá combustível suficiente para os próximos 7 anos graças às armas. 7 meses serão necessários para Israel sepultar os mortos. Equipes especiais serão encarregadas de encontrar e sepultar quaisquer corpos remanescentes. Ezequiel, capítulo 39, versículos 16 a 18. O nome da cidade também será Ramoná. Assim eles purificarão a terra. Um festival triunfante. E quanto a você, filho do homem, assim diz o Senhor Deus: fale a todo tipo de ave e a todo animal do campo. Reúnam-se e venham. Reúnam-se de todos os lados para a minha refeição sacrificial, que estou sacrificando para vocês. Uma grande refeição sacrificial nos montes de Israel, para que comam carne e bebam sangue. Vocês comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros, de bodes e de touros, todos eles animais gordos de Bazã. O Senhor fez uma previsão comparável àquela contida em Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18. Sabemos que esses são eventos distintos, porque Apocalipse se refere à batalha de Armagedon. Também não é a mesma situação em Apocalipse, capítulo 20, versículos 8 e 9, quando Gog e Magog reúnem suas tropas dos 4 cantos da terra. Em Ezequiel, os exércitos são reunidos do norte. O Gog e Magog de Apocalipse aparecem após o milênio. O de Ezequiel é antes do milênio. Eles são cenas separadas com descrições similares. Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 a 18. Então eu vi um anjo parado no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu: venham e reúnam-se para a ceia do grande Deus, para que vocês comam a carne de reis, a carne de capitães, a carne de homens poderosos, a carne de cavalos e daqueles que os montam, e a carne de todas as pessoas, livres e escravas, pequenas e grandes. Apocalipse capítulo 20, versículos 8 a 9. E sairão para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-los para a batalha. O número deles é como a areia do mar. Eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos na cidade amada, e fogo desceu de Deus do céu e os devorou. Ezequiel, capítulo 39, versículos 19 a 29. Vocês comerão gordura até ficarem cheios e beberão sangue até ficarem embriagados na minha refeição sacrificial, que estou sacrificando para vocês. Vocês serão saciados à minha mesa com cavalos e cavaleiros,
com homens poderosos e com todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Israel restaurado à terra. Eu colocarei a minha glória entre as nações. Todas as nações verão o meu julgamento que executei, e a minha mão que impus sobre eles. Assim a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, daquele dia em diante. Os gentios saberão que a casa de Israel foi levada ao cativeiro por causa de sua iniquidade, porque foram infiéis a mim, então eu escondi a minha face deles. Eu os entreguei nas mãos de seus inimigos, e todos eles caíram pela espada. Conforme a sua impureza, e conforme as suas transgressões, eu lidei com eles e escondi a minha face deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora eu trarei de volta os cativos de Jacó, e terei misericórdia de toda a casa de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Depois de terem suportado sua vergonha e toda a sua infidelidade pela qual foram infiéis a mim, quando habitavam seguros em sua própria terra, e ninguém os fazia temer. Quando eu os trouxer de volta dos povos, e os reunir das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles à vista de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os enviou ao cativeiro entre as nações, mas também os trouxe de volta à sua terra, e não deixei nenhum deles cativo. E eu não esconderei mais o meu rosto deles, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Deus declarou mais uma vez, e revelou o que certamente fará por Israel. A Bíblia deixa abundantemente claro qual é o plano de Deus para a nação de Israel. De fato, o Espírito Santo revela o passado, o presente e o destino de Israel através do apóstolo Paulo. A invasão de Ezequiel 38 e 39 está ligada a esta profecia do que acontecerá ao país de Israel nos últimos tempos. Depois que Israel rejeitou e crucificou o Senhor Jesus Cristo, o relógio profético de Deus parou de bater. Romanos capítulo 9, versículo 11. Pois os filhos ainda não haviam nascido, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, de acordo com a eleição, pudesse permanecer, não por obras, mas por aquele que chama. Romanos capítulo 11, versículo 25. Pois não desejo, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não sejam sábios em sua própria opinião, que o endurecimento em parte aconteceu a Israel até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. E eu não esconderei mais o meu rosto deles, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Nós já estamos vivendo no que a Bíblia se refere como os tempos dos gentios, mas no final, o relógio de Israel será reiniciado. Deus está dizendo que o país de Israel será salvo no final dos tempos. Deus, segundo Ezequiel, derramará o seu espírito sobre a família de Israel. Zacarias descreve isso como o espírito de graça e súplica, quando Israel reconhecer Jesus. Deus realizará uma obra espiritual em seus corações. Lucas, capítulo 21, versículo 24. E eles cairão pelo fio da espada e serão levados cativos entre todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. Romanos capítulo 11, versículo 26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará a impiedade de Jacó. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e súplica. Então olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, uma fonte será aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para pecado e impureza. Hoje, Israel não vê seu futuro, mas nós vemos. Vamos nos lembrar de orar pela paz de Jerusalém. Vamos também lembrar de testemunhar aos nossos amigos judeus, pois Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13, ainda se aplica aos judeus hoje. Salmos capítulo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13. Pois não há diferença entre judeu e grego,
Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.